Olá, gente! Paz, tudo bom? Mais um vídeo aí pro nosso canal. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com você. O tema que eu quero compartilhar com você hoje é um texto muito conhecido, que por diversas e diversas vezes você já ouviu falar. O tema é a pesca maravilhosa. Só que eu quero trazer hoje para você os princípios do êxito da pesca maravilhosa, cara. Eu quero trazer para vocês o que Deus falou profundamente comigo. E eu tenho certeza que vai falar contigo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal aí, ó, e vamos para a palavra. A Bíblia diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidava de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. Gente, nós precisamos entender uma coisa aqui. Esse milagre teve alguns princípios para poder acontecer, cara. Você percebe, e você é conhecedor dessa história, que Pedro ele passou uma noite sem pescar nada. Se você for conhecedor da história, Pedro ele vivia disso. Pedro ele era um empresário, era uma pessoa que tinha sócios. A Bíblia vai dizer que Tiago e João, eles eram sócios de Pedro. Então Pedro ele era um empresário, ele vivia da pesca, ele era necessário ele estar pescando e ter. Mas a Bíblia vai dizer que ele passou uma noite de frustração. Só que logo ao amanhecer, a Bíblia vai dizer que Jesus chega sobre esse lago de Genezaré e ele percebe que lá tem alguns pescadores lavando a sua rede. E Jesus olha que a multidão está oprimindo Jesus, porque por onde Jesus passava, Jesus estava pregando a palavra, trazendo salvação, curando, libertando, e a fama de Jesus foi crescendo sobre aonde Jesus passava. Então, onde Jesus levava, onde Jesus ia uma grande multidão até Jesus. E Jesus avista diante daquele lago, perto da praia, perto da beira do mar, 2 barcos. E Jesus decide entrar em um barco, no barco de Simão Pedro. Eu tenho alguns princípios para colocar dentro desse texto que vai mudar a tua vida. O primeiro princípio é esse aqui. Jesus entrou no barco de Simão, cara. Olha o que Deus está falando. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco, cara. O barco, ele significa a vida de Pedro, cara. Porque era o barco que levava o Pedro para a profundidade, era o barco que trazia o Pedro, cara, Simão, para perto da terra, cara. E só que quando Jesus entra dentro desse barco, a Bíblia vai dizer que Jesus ordena que Pedro afaste um pouco esse barco da terra, cara. E quando Jesus está mandando Pedro afastar o barco um pouco da terra, Jesus está dizendo para ele: é necessário, Pedro, que nesse momento, Simão, você afaste um pouco o olhar das coisas do mundo. Você está fascinado nas coisas desse mundo, só que afasta um pouquinho agora esse barco daqui, que eu vou mostrar para você o que é viver uma vida extraordinária. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está dentro do barco e está ensinando. Então Jesus está levando um legado para dentro de Pedro. Jesus entrou no barco e a Bíblia vai dizer que aonde Jesus chega, há novidade de vida. Então aqui se torna um plano de salvação, cara. A Bíblia vai dizer que Pedro e Simão, eles ainda não conheciam Jesus, somente de ouvir falar, e não eram discípulos ainda. Se tornaram após o milagre de Jesus ter feito. Então a Bíblia vai dizer que barco significava a vida de Jesus. Tirar da terra significava as coisas do mundo, tirar o olhar das coisas do mundo. E aí Jesus estava dizendo o quê? Jesus estava ensinando as pessoas que estavam vindo. Então Jesus primeiro estava tratando com a vida de Pedro. E depois, logo depois que Jesus acaba de ensinar, o que Jesus diz? Ordena que Pedro vai para o fundo do mar. Cara, isso é muito profundo, gente. A Bíblia vai dizer que Jesus primeiro ele entra no barco de Pedro. Depois ele manda Simão afastar um pouco o barco da terra. Depois ele ensina a multidão sobre a palavra.
E depois de ele terminar a palavra, depois de ele terminar de ensinar, ele manda Pedro levar o barco novamente para a profundidade, cara. E Pedro obedece a palavra de Jesus, cara. Sabe por que teve êxito na pesca de Pedro, cara? Porque Pedro obedeceu a voz daquele que estava no barco dele, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro, quando foi fazer a pesca na madrugada passada, ele estava sem Jesus no barco. Mas agora Jesus estava no barco de Pedro e a pesca se tornou maravilhosa. Deixa eu te dar algum princípio aqui para você perceber. Você só vai ter êxito de uma pesca maravilhosa quando você permitir que Jesus entre no teu barco, que Jesus afaste você um pouco das coisas da terra, que depois Jesus ensine a você os princípios da salvação, que depois Jesus vai te levar para a profundidade, para te mostrar as coisas sobrenaturais. Deixa eu dizer uma coisa que Deus falou comigo. Deus disse assim para mim: eu nunca vi ninguém mergulhar profundo estando em terra. Eu nunca vi ninguém mergulhar profundo estando em terra, gente. É impossível. Você só consegue mergulhar em um mar profundo se você estiver lá na profundidade. Agora, se você estiver em terra, você não mergulha profundo porque você vai bater com a cara no chão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai viver algo sobrenatural da vida de Deus quando você entender o seu plano de salvação. Pedro entendeu o plano de salvação para a vida dele. Aí, para concluir a mensagem, Jesus falou: já que você entendeu o plano de salvação, agora eu vou fazer aquilo que eu prometi lá na frente. Sabe o que foi? Primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já que o plano de salvação teve êxito, agora joga a rede do lado direito para me complementar a mensagem. O que Jesus está dizendo? Agora que você recebeu a salvação, agora que você recebeu a cura, receba também o milagre da parte de Deus, receba a cura, receba a transformação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as suas expectativas, mas talvez você possa estar aí com expectativas igual de Pedro, frustrado por causa de uma noite não tendo êxito naquilo que ele fazia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, foi necessária a frustração na noite, porque logo de manhã Jesus chegou no barco, entrou, salvou a vida dele, salvou a vida dos amigos dele, e ainda disse o seguinte: joga a rede do lado direito. Meu Deus do céu, isso é muito profundo, gente. Deixa eu dizer uma coisa pro teu coração. Quando você deixar Jesus entrar no teu barco, você nunca vai mais mendigar daquelas coisas que o mundo te oferece. Você vai viver e vivenciar coisas grandes da parte de Deus. Deixa eu te fazer uma coisa. Sai da terra, vem para a profundidade, porque quando você estiver na terra, você vai mergulhar em coisas rasas. Mas quando você vir para a profundidade... Se prepara, varão. Se prepara, mulher, para viver o sobrenatural de Deus. Deixa essa palavra no teu coração e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Paz.